Olá, pessoal. Boa tarde. Ajustando o som. Chamando a Deia. Oi, Oi, Deia. Gi, tudo Tudo, bem? tudo. E você, tá me escutando bem? Eu tô, você me ouve bem? Te ouço super bem. Você tá Vamos vendo mais uns rápido. aros aqui no meu óculos? Por que que você acha que eu tô sem óculos? Me- Gente, acho que tá todo mundo que também tá entrando na nossa live tá vendo. Mas se eu não colocar o óculos, eu não consigo enxergar e ele dá o reflexo da ring light. É, porque eu coloquei a minha ring light tá um pouquinho mais pra cima, só que igual fica dando reflexo do meu óculos, daí eu tô sem óculos, porque já me atrapalha, entendeu? Gente do céu, mas a gente segue assim mesmo. Daí eu vou tentando pôr e tirar, mas realmente fica um pouco prejudicado. Vou tentar trocar de óculos para ver se o outro dá também. E aí, Gi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu tô com uma ring light nova que o celular fica preso no meio dela, então não tem como disfarçar a história do aro. O É, celular fica apoiado. o meu também, só que ele tá mais pra cima, assim, sabe? Depois eu vou te mandar uma foto de como é a minha. Aí você vai ver que não tem o que fazer, mas tudo bem. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente já está com 38 pessoas online. Já Nossa, consegui. coloquei em todos os nossos grupos de WhatsApp, convidando o pessoal para entrar. Legal, tô vendo uma galera aqui. A Jazz entrou. A Adriana Dick também entrou. Tem bastante gente conhecida. Bastante amigos. Legal. Essa é a parte boa. E aqueles que ainda não conhecem bem a gente vão conhecer agora, né? É verdade. A gente tá. Faltam 3 minutinhos para começar. A Vânia tá aí também, Edu tá aí também. A Vânia é da Bilinkers, o Edu é da Lagev. A semana passada foi Edu e Ideia. Hoje sou eu e Ideia. Mas o Edu e a Vânia estão no back office aqui nosso, né? No nosso back, dando todas as nossas as ajudas. Por isso que vocês vão ver a gente às vezes olhando para baixo, é porque a gente está vendo as mensagens que eles estão mandando para a gente, tá, gente? É isso aí. A Lê Cordeiro entrou, é a Lê, a Marta, que legal. Mais uns minutinhos a gente começa. Vamos ser super pontuais. Já vou pegar o nosso tema de hoje e também já vou ter aqui o nosso tema da semana que vem, né, Deia? É isso aí. Uma... Eu sou suspeita que eu gosto de todos, né, Gi? Quando me perguntam, do que você vai falar? Ah, o tema de hoje é bom, putz, mas da semana que vem também. Ah, eu vou contar o que vai ser da semana que vem depois. Ó, esse também da semana que vem é bem legal. E bem legal, bastante. Acabei de olhar os detalhes dele. Aham. E aí a gente vai recebendo 52 pessoas online. Eu vou tentar acostumar a ficar sem o óculos e rezar muito para a internet ficar nossa amiga neste momento. Ficará, ficará. Que a internet não tá legal nessas últimas semanas. Acho que agora também, né, Gi, todo mundo usando as internet residenciais, né? A minha aqui, a semana passada, eu já dobrei a velocidade, porque já estava me deixando na mão também. É. Não, aqui também. Ele veio, arrumou, ele bateu a porta e foi embora, caiu. Ah, lógico. É óbvio, é claro. Como não? Como não? Ah, Mas Vinícius entrou. Olha, tem bastante gente aqui conhecida. Muito legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. Mais um minutinho para a gente começar oficialmente. Ó,
a live, o chat da live é um evento à parte. A gente já sabe disso. O paralelo, Liz, oi, Lisandra. A gente sabe que o pessoal entra e fica uma conversa ali, pra gente é super legal esse também. Então aproveitem para fazer networking, né? Ale, para fazer networking, para fazer suas perguntas. O Edu e a Vani estão controlando as perguntas aí. E se da medida do possível a gente vai responder, né, Deia? É verdade. Nai entrou, Ale, da Latam entrou também. Nayara, oi, Ale. Às vezes a gente consegue ver quem entra e dá tempo de dar oi. 5 horas, Deia. Bora Vamos lá. começar? Oi, Lisandra, saudade também. Então vamos lá, gente. Boa tarde para todos. O meu nome é Giovana, eu sou gerente executiva da Alagev. Para quem não conhece, a Alagev é uma associação de gestão de viagens e eventos corporativos. Nós estamos aqui em São Paulo, mas temos grupos de gestores por todo o país, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eles estão até presentes aqui na live com a gente. Nós temos também fornecedores que são associados nossos também presentes no país todo. E a Alagev é uma associação multissetorial, o que é muito bacana, porque o que a gente entende de um mercado melhor é um mercado equilibrado, onde todo mundo ganha-ganha. Então, essa é o propósito da Alagev, levar capacitação, fazer networking dentro de um cenário multissetorial. E hoje a gente traz aqui para a nossa live a Deia, Andréa Matos. Ela é fundadora da Belinkers, que ela vai contar para vocês um pouco mais, e também gestora de viagens da Ebanks. Deia, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada de novo. Essa é a nossa segunda semana juntos aqui. A gente ainda tem mais algumas lives todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Bem-vinda. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, que eu duvido um pouco, né? Mas vamos lá. Oi, obrigada. Como você falou, esse é o nosso segundo encontro, a gente tem mais dois, estou super feliz pelo convite e por poder estar participando desse projeto aí que é super legal, da gente bater esse papo sobre alguns tópicos e assuntos que são tão relevantes na gestão de viagens, né? Então, eu sou a Andréa, para quem não me conhece, eu trabalho com viagens corporativas desde sempre. Agora a gente não fala mais há quantos anos, né? Desde sempre. E há 2 anos e meio, mais ou menos, eu fundei a Belinkers, que na ocasião a gente chamava de Up Business Travel School. E o ano passado a gente se reposicionou como Belinkers, que é justamente uma empresa que tem o objetivo de fazer o link entre os negócios, as pessoas, os lugares, o conhecimento. E a nossa proposta é levar o conhecimento, é desenvolver a nossa indústria de viagens e desenvolver a nossa indústria, assim como a Gi falou da Alagev ser multissetorial, a gente também tem esse objetivo de desenvolver a indústria como um todo. Então, nós temos os nossos cursos direcionados à gestão do programa de viagens e a gente sempre fala, eles não são cursos fechados a gestores, porque a gente gosta, inclusive, quando a gente tem turmas que são turmas mistas, porque elas enriquecem muito o curso. E tem vários outros cursos que a gente trabalha, não só o desenvolvimento profissional, mas também muito desenvolvimento pessoal, que esse é o nosso objetivo. Um dos nossos pilares é fazer as pessoas saírem do lugar. Então, a gente sempre espera, a gente diz, nós resolvemos problemas reais e a gente sempre espera que todo mundo, depois que passe por um curso conosco ou por algum tipo de interação, algum contato, que tenha saído do lugar, que tenha se movimentado. Isso aí, ideia. E aproveitando a tua deixa de pilares, vou aproveitar essa palavrinha que você disse. Hoje a gente vai falar sobre um dos pilares, aliás, vamos falar de 2 pilares do programa de viagens, né, Deia? Então, a gente hoje fala de um desses primeiros pilares que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo, é a execução. E dentro da execução, a gente vai falar de processos, definição, a tecnologia como uma aliada, uma facilitadora, e o mandate or not mandate, que você tem uma opinião muito bacana sobre isso. Então, vamos começar aqui, Deia, com esse... dentro da estruturação do programa de viagens, quando você fala de processo, como que você entende esse pilar dentro dessa estrutura do programa de viagens? Tá. Vou dar um passinho pequenino para trás, para de repente alguém que ainda não tenha me ouvido um pouco falar sobre essa estruturação de programa de viagens. Tá. E a metodologia que a gente desenvolveu para abordar o programa de viagens e para trabalhar nisso.
Então, a gente tem uma metodologia que a gente acredita que um programa de viagens ele é construído baseado em 7 pilares, tá? E a gente até faz uma analogia. Então, quem já me ouviu falar algumas vezes, ou já fez curso com a gente, sempre me ouve falar que o começo de tudo é o objetivo do programa de viagens. E eu sou bastante enfática com isso mesmo, porque a gente só consegue entregar um resultado quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então, eu faço uma analogia e eu costumo brincar que o objetivo do programa de viagens é a casa que você quer construir. Então, onde você quer chegar? Você quer construir uma casa pequena, uma casa média, e dependendo do tamanho da casa que você precisa construir, você vai ter o tamanho dos seus pilares. Então, os pilares do programa de viagens, eles também vão ser desenvolvidos à medida do que você quer entregar como resultado. Né? Eu acho que isso é super importante. A gente fala muito de 7 pilares. Os 7 pilares são viajantes e stakeholders, processos, financeiro, PMC, Duty of Care. Cri-cri. Peraí, eu vou lembrar já dos outros 2. Fornecedores preferenciais. Fornecedores preferenciais, exatamente. E política de E viagens. de viagens. Tá? Eu tenho fornecedores preferenciais e TMC separados, como pilares separados, por uma razão muito específica. Porque a TMC ela é um fornecedor preferencial, mas ela precisa ter um trabalho e um desenvolvimento diferenciado do nosso trabalho com os outros fornecedores. Tá? E aí, quando a gente fala de processos, então, a gente começa a olhar um pouco para o que a gente faz. Então, o que a gente quer entregar e como a gente faz. Né? Então, a gente sempre começa os cursos com assessment e a gente pergunta de alguns processos que são mais macro e eles acabam, de uma certa forma, sendo necessários para desenvolvimento de qualquer programa, independente do tamanho da empresa, independente do objetivo que você quer entregar. Tá? Então, a gente sempre pergunta, né? Primeiro, se você trabalha com uma TMC. Porque a gente sabe que existem empresas, a gente vai falar de TMC um pouquinho mais para frente, mas algumas empresas que optam por não trabalhar com TMC e algumas empresas que optam por trabalhar com mais de uma. Então, a partir do momento que você entende como é que você vai entregar o serviço de viagens, você também começa a entender que tipo de processos você vai ter que ter desenhados. Né? Se eu tenho uma TMC me atendendo, eu tenho um número de processos. Se eu tenho 3, eu vou ter que ter controles adicionais, quais são os processos que eu vou implementar. E é importante aqui só fazer um parênteses, a gente vai falar sobre TMCs, mas TMC, pessoal, para quem não sabe, é Travel Management Company, que é uma agência de viagens. Então, a gente usa muito essa sigla, normalmente para as agências que são globais, mas a gente também pode facilmente substituir TMC por agência, né, Deia? Que a gente vai falar já no segundo momento, como outro pilar. Isso mesmo. Obrigada, Igi, por complementar. E aí, a gente começa a olhar, então, por exemplo, como é o processo de solicitação? Eu tenho uma ferramenta de online booking, por exemplo, implementada? Se eu tenho uma ferramenta de online booking implementada, e aí uma opinião muito minha, eu não consigo ver, independente do volume, tá? Independente do volume de viagens, eu não consigo muito ver o trabalho de uma forma offline, tá? Trabalho, a operação, ok, mas eu me dou super bem com e-mail, meus viajantes preferem pedir por e-mail. Essa parte da operação, eu acho que ela até ok, ela funciona. Mas eu digo todo o restante que a gente tem, né? Todos os controles que a gente precisa ter depois lá na frente, tudo que a gente precisa, por exemplo, como a gente viu na situação do Covid, para fazer o tracking de viajantes. Então, eu sou muito favorável a você ter uma ferramenta para fazer todo o processo. E aí a gente começa a olhar, então, legal, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um OBT, mas você também permite solicitações por telefone e por e-mail? Ou você está centralizando tudo através da ferramenta de online booking? Porque se você permite solicitações por telefone, de novo, você passa a ter conteúdos adicionais. Controles adicionais. Então, a hora que eu preciso saber, de repente eu preciso saber de um SLA, ou eu preciso saber fluxo de aprovação, se você está fazendo fora da ferramenta, você tem que ter mais um controle. Então, a primeira grande coisa assim, que eu falo em termos do primeiro grande processo é entender como que você vai estruturar as suas solicitações. E a partir daí, você vai desdobrando. Então, ok, eu tenho uma OBT implementada, legal. Os OBTs, de um modo geral, hoje no mercado, eles permitem uma grande configuração de políticas, né?
Qual é o melhor uhum. objeto para mim? Né? Então, vou entender o que eu preciso configurar. A gente tem excelentes players no mercado e eu vou controlar tudo através do meu ABT. Eu não vou ter nada separado. Aí, fluxo de aprovação. Outro processo para a gente olhar, né, Gi? E Ah, considerar se legal. ele é necessário ou não, né, Deia? Exato. Ah, eu preciso ter a aprovação do gestor imediato, mais a aprovação do diretor, mais a aprovação de não sei quem. Mas para todas as viagens, o quanto você está engessando o teu processo, e a gente sabe o dinamismo das tarifas, o quanto eu estou prejudicando um processo em função de ter vários níveis de aprovação, né? Então, aí E eu faço um quanto outro. aquele gestor que aprova, ele também, ele está realmente olhando o conteúdo ou ele só está apertando o botão e disparando o ok, e às vezes ele faz isso tardiamente, o que você falou, a tarifa é dinâmica, você acaba perdendo aquele valor, ou a aprovação acaba sendo default, né, Deia? Não tem uma análise profunda mesmo. Por isso que algumas Exatamente. empresas até eliminaram o processo, o fluxo de aprovação, colocando um orçamento para aquela área, e aquela área faz a gestão do orçamento. Se o funcionário entrou na empresa e ele viaja, automaticamente ele já pré-aprovado para viajar. Você só tem que analisar se está dentro do valor, certo? Exatamente. Então, assim, existem algumas coisas que podem ser feitas para migrar, por exemplo, para um processo de autoaprovação. Você pode ter um pré-trip approval, de repente, se for necessário, e esse pré-trip ele não aprova valores, ele aprova a viagem. Então, é como se dissesse assim, olha, chefe, eu preciso fazer tal viagem porque eu tenho essa reunião com esse cliente, tudo mais, eu tenho aprovação da viagem. E depois eu vou dentro da ferramenta e eu configuro. Então, eu vou configurar, vou subir lá, por exemplo, o meu orçamento, como você bem colocou, e eu vou configurar lá. Bom, se o cara comprou dentro da antecedência que está definida na política, escolheu a menor tarifa e tem orçamento para viajar, autoaprova. Então, tem empresas que não entendem essa autoaprovação. Eu acho que tem um trabalho dos gestores para fazer. Eu, por exemplo, hoje não tenho autoaprovação, tá? Mas é algo que eu tenho bem ali no meu... É isso que eu ia te perguntar. Você está batalhando para ter uma autoaprovação dentro de um orçamento especificado. Exato, exato. A gente tem uns passos anteriores ainda para trabalhar, sabe, Gi? Mas esse é um dos pontos porque eu não vejo a necessidade, até porque eu convido os gestores a entrarem no OBT e tirar um relatório de quantas viagens foram reprovadas, mesmo não tendo sido escolhida a menor tarifa. Né? Então, aí a gente começa a olhar um pouco para o processo de uma outra forma. Claro que cada empresa vai ter um processo de aprovação para implementar esse tipo de auto-approval, né? Vão ter que ser das outras áreas, porque pode ter uma questão de compliance, enfim. Aí vai depender da natureza de cada negócio, de como está estruturada cada empresa. Mas é o que a gente convida a fazer a análise, a entender. A gente convida também a olhar para a parte do expense. Então, como que é hoje todo o processo de prestação de contas, né? Existe um outro sistema? O que você, de repente, consegue fazer? Hoje você tem nos OBTs a capacidade de fazer integrações com os ERPs. Então, o que você consegue fazer para melhorar um processo? E até é curioso, hoje de manhã mesmo um colega me ligou e a gente estava um pouco conversando sobre essa parte de expense e eu falando um pouco para ele sobre as integrações, o que a gente pretende fazer, e ele mesmo falou, nossa, isso vai me economizar muito tempo. Então é uma outra área, não é a minha área, né? Não é o meu trabalho especificamente, mas é uma outra área que tem um trabalho relacionado. Então a gente começa a olhar um pouco também como a gente faz. Primeiro, que eu tenho a seguinte opinião, né? Tudo que é manual, ele está sujeito a erro, tá? E ao esquecimento. Então, tempo de pessoa, né, Deia? Dedicada àquilo. A hora a pessoa vai ficando mais alta, né? Vai ficando mais alta, sem a menor sombra de dúvida. Então, a primeira coisa que eu sempre penso, assim, que eu não quero ter processos manuais, o primeiro é a questão do erro, né? De estar sujeito ao esquecimento e ao tempo. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente inconformada de ter que fazer coisas manuais que eu sei que um sistema poderia estar fazendo por mim, com excelência. E aqui eu vi um comentário aqui de rabo de olho, a segurança dos dados, ela fica muito mais assertiva quando você tem
esse ponto que a gente até tem para falar nesse pilar, que é a tecnologia como facilitadora, né? Que na verdade é isso que você está dizendo para a gente, como a tecnologia facilita processos, facilita a captação de dados, facilita a segurança e diminui a hora homem dedicada e diminui erro, certo? Exatamente. Até, por exemplo, tem um outro ponto que eu tenho incluso dentro desse pilar de processos, que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, mas isso não é financeiro? Mas eu tenho no pilar de processos que é justamente por conta desta demanda e de todo esse conjunto de coisas que a gente falou agora, que é meio de pagamento. Meio de pagamento eu também olho como um processo. Porque, por exemplo, se eu tenho 100% dos meus serviços de viagens ali faturados, tá? Eu estou falando, quando eu olho do ponto de vista de processo, quantas vezes na semana eu preciso ter pessoas trabalhando naquilo? Quantas vezes na semana, e a gente sabe que também do lado da agência, por mais que muitas agências tenham bastante automação também, mas existe um trabalho manual também para geração de faturas, né? Muito papel, né? Muito papel. Quanta gente está lá trabalhando, quanta gente está aqui trabalhando, e aí eu não entro na questão de prazo de pagamento, porque prazo de pagamento a gente olha muito mais ali no financeiro, né? Que aí a gente faz essa correlação, mas aqui olhando para processo, sim, eu tenho que olhar para o meu processo, para o meu meio de pagamento e entender que hoje existem muitos meios de pagamento, cartão de crédito, disponíveis no mercado, com tecnologia para melhorar a segurança, para melhorar a transparência no processo, para melhorar o processo em si, né? Então, por exemplo, lá a nossa visão, e aí é uma coisa que também é muito de eu entender que, ok, existem inúmeros meios de pagamento e existe o VCN, que é o Virtual Card Number, que é aquele meio de pagamento gerado pela transação. Então, ele existe, ele funciona, eu tive a oportunidade de implementar enquanto eu estava do lado da TMC, em alguns clientes, então eu sei que funciona. Eu ganho, então, falando aí do financeiro, eu ganho prazo, mas falando do processo, eu ganho infinitamente. Agilidade e assertividade de dados, né, Deia? O que tem uns pontos aqui importantes que eu vou até agora, no meio da nossa fala, eu vou inserir, porque eu acho importante. A Lageb tem uma pesquisa chamada PAVC, que 90% das empresas que foram entrevistadas utilizam um OBT. O que é importante a gente falar aqui, Deia? Que primeiro, essa ferramenta online de gestão de viagens, ela pode ser tanto proprietária, como você pode utilizar via uma agência de viagens. A gente sabe de empresas que têm essa ferramenta própria. E aí no mercado a gente tem diversas, a gente tem Argo, o Ale está aqui na live com a gente tem Lemontech, a gente tem Concur, Guedera, a gente tem diversas ferramentas online hoje no mercado, algumas com Expense, outras sem o Expense, que é o que a Deia estava abordando agora há pouco, mas a gente sabe que tem ainda 10% do mercado que não usa ferramenta nenhuma. Mas a gente vai focar para falar para esses 90% que usam, e aí dentro desses 90% a gente sabe que alguns poucos são proprietários, a grande maioria utiliza a ferramenta online via uma agência. Isso era um ponto que eu queria abordar com você, Deia, porque muitas empresas, elas têm a ferramenta via uma agência, via uma TMC, mas ela precisa conhecer a ferramenta que ela usa e entender tudo que a ferramenta também oferece para ela, certo? Não pode só... A TMC a agência tem uma função muito grande de compilar os dados, a gente vai falar mais tarde do papel da TMC, mas o cliente também tem que entender o que a ferramenta oferece, certo? Exatamente, Gi. Assim, ó, se a gente der também mais um passo para trás, todo o processo, então eu vou iniciar um processo porque eu preciso, por exemplo, abrir um BID, abrir aí uma RFP para minha agência de viagens. Em paralelo, por exemplo, o que a gente fez também foi fazer um levantamento das ferramentas disponíveis no mercado. Então, eu tenho o meu levantamento dos meus requisitos técnicos e funcionais, eu sei o que eu preciso para o meu negócio, e aí eu vou olhar as ferramentas que estão disponíveis, como que elas trabalham, o que elas oferecem, para entender qual é a ferramenta que é mais aderente ao meu negócio. Exato, né? Adequar para o teu negócio aquela ferramenta. Exatamente. E aí a gente tem a seleção do OBT.
Entre, por exemplo, essa questão de ter uma licença própria ou usar a licença reseller, né, que é a licença da agência, a licença da TMC, eu acho que está muito mais num ponto de... dois pontos, tá? Tem a parte financeira que a gente tem que avaliar, tá? Mas tem também a parte... Por que eu sinto a necessidade de ter uma licença própria? Tá? Posso apimentar isso? Pode. E aquela empresa que a gestão de viagens ela é interna? Então, é interna, e aí ela tem que ter o OBT dela, correto? Ela tem que ter a ferramenta online dela, certo? Então, a gente tem o cenário com agência, sem agência, com a gestão inteira internalizada, certo? Exatamente. Com o acho OBT... Acho que a opção de internalizar o processo de viagens, eu não diria, eu não tenho uma opinião, tem que ter uma agência, não precisa ter agência. Eu acho que cada negócio e o próprio custo, acho que as pessoas também têm que avaliar, olha, para eu rodar um processo sem agência, eu vou precisar ter 4 pessoas. Então, são 4 headcounts contratados pela empresa. Eu vou comprar a licença de um OBT, eu vou pagar uma mensalidade, eu vou fazer todos os controles, eu vou ser o suporte do OBT, eu vou fazer... Então, 24 horas. 24 horas, exatamente. Se isso fizer sentido para aquela empresa e para aquelas pessoas, ok, né? Eu não faria essa opção, tá? Como tive recente um momento e nós abrimos um bid, fomos para o mercado para escolher uma agência, porque na minha visão, a César o que é de César, né? A agência, eles são os experts e é um prestador de serviço que a gente vai contratar. Tá. O fato de você... E a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da TMT mais daqui para frente. Mas o fato, por exemplo, de você ter uma licença própria, entra muito, começa a pensar, por que eu gostaria de ter uma licença própria, né? Pelos meus dados... que eu vou ou ter talvez ali, porque você acha que a customização, ou quando você precisar de algum tipo de melhoria no sistema, ou algum tipo que possa ser mais rápido e possa ser mais fácil. Estou aqui pensando em razões para, entendeu? Exato, mas eu não vejo essas razões, tá? Porque, e aí a gente já falando um pouquinho da TMC, a gente tem alguns mecanismos para trabalhar isso via TMC, mas na frente eu exploro um pouquinho mais. Tá bom, tá. Aí na questão custo, né? Então eu vou ali fazer um levantamento, quanto me custa aquela licença, quanto custa a minha mensalidade, versus o meu número de transações e vou entender. Então, vai me custar X por transação. Com a minha agência, usando a licença dela de TMC, quanto é a minha transação, sem a licença dela, quanto é, faz a continha e vê se financeiramente vale a pena. Então, essa questão de eu não avaliei para a realidade do negócio que eu estou hoje, tá? Para mim não fez sentido ter licença própria. Para mim faz sentido trabalhar com a licença da agência. E deixa eu te fazer uma pergunta, Déia, que surgiu aqui. A gente está falando dos processos já existentes, já implementados. Você, dentro hoje da tua atividade, você teve alguma alteração de processo por causa da pandemia que você vislumbra que isso vai ficar no futuro? Ou você pontualmente teve que alterar algum processo teu por conta do momento que a gente está vivendo? A gente já vinha muito trabalhando, Gi, na implementação de muita coisa nova, desde que eu cheguei, tá? Então, a gente já sabia quais eram as oportunidades e a gente já estava implementando. Então, no meu caso, não foi necessário implementar nada especificamente naquele momento, tá? Porque tudo que a gente já tinha redesenhado de processos e que a gente já tinha implementado, eles foram suficientes para a gente passar pela situação e estar olhando agora para frente. O que sim a gente está redesenhando é toda a nossa parte do nosso programa de Duty of Care. Que é um pilar super importante. Vou fazer só um parênteses, tá? Ele é muito curioso isso. Ele é um pilar super importante e quando a gente faz os assessments do curso, né? Era o pilar menos olhado pelos gestores, tá? Então, até o momento agora, a gente tinha lá o pilar que todo mundo mais olha, TMC, olha um pouco para processos, olha para financeiro, viajantes e stakeholders timidamente ainda, política de viagens olha um pouco, mas Duty of Care era sempre o que ficava em branco, Gi.
Ah, Aí, quando a gente escolhia que pilares que a gente vai trabalhar durante as aulas, as nossas aulas são super dinâmicas, super mão na massa, nunca, em nenhuma aula até hoje foi escolhido o Duty of Care para trabalhar. eu quero que você conte pro pessoal o que é Duty of Care. Ai, pronto. Me ajuda com isso, porque eu tô tão acostumada, Não, mas né? eu tô recebendo informação aqui no ponto dos universitários também, porque a gente está tão acostumada com as palavras que a gente nem percebe. Obrigada, Gil. Duty of Care é o nosso dever de cuidar. Então, nós, como empresa, temos o dever de cuidar dos nossos viajantes quando eles estão viajando a trabalho, fazendo uma Isso. viagem corporativa. É dever legal que a gente tem de cuidar deles. Dever legal. Exatamente, dever legal. E aí a gente entra e desenha um programa de Duty of Care mesmo. Então, como é que a gente cuida dessas pessoas? O que vai fazer parte desse programa? Antes, a gente, bem no comecinho, até chamava esse pilar de segurança. Mas a gente entende que o Duty of Care, tratá-lo como Duty of Care, ele é mais abrangente, porque a gente também tem a parte de segurança envolvida, então tudo que a gente precisa cuidar para localizar um viajante, para prestar um suporte em caso de necessidade, mas existe muito mais além disso, só de localizar, fazer contato, ele vai além. Acho que a gente tem, no último encontro a gente fala de Duty of Care, se eu não me engano. Isso, Tá? isso. E aí, então, agora sim, a gente está mexendo um pouco nos processos para complementar o programa que a gente já tinha começado a desenhar. E basicamente, porque agora a gente vai ter uma retomada, quando tiver retomada de viagens, o que vai ser diferente, o que as pessoas precisam estar mais atentas, que tipo de cuidados, e a gente está indo por essa linha. E aí eu quero aproveitar, você falando em programa de viagens, política de viagens, para você é mandatório ou não mandatório? Eu queria que você contasse. Como você falou no começo, eu tenho uma opinião muito particular a respeito, tá? A gente sabe, e até se a gente olhar a pesquisa mesmo, né, de que você estava comentando, a gente sabe que para quase 80% das empresas, a política de viagens ela é mandatória, né? E aí existe o grande questionamento de o que eu posso fazer para melhorar a adesão da minha política de viagens? Porque ela é mandatória, mas a adesão é baixa. Então, a minha opinião muito particular é que políticas de viagens mandatórias não funcionam, tá? O que funciona é você ter uma política de viagens construída que tenha aderência ao negócio. Então, muitas vezes, a gente vai por deixa eu fazer benchmarking com a empresa A, B e C, entender como que é a política de viagens deles. Ele tem 14 dias, ele tem 10 dias, ele tem isso aqui na política, então, olha, a maioria das empresas tem isso, eu vou colocar na minha também. E a gente tem que começar a mudar um pouquinho essa prática de construir a nossa própria política condizente ao nosso negócio. E ao nosso negócio, ele vai dar tão falar da cultura da empresa, né? Mas a realidade do business mesmo. Por que essas pessoas viajam? Para que elas viajam? E como você descobre isso, Déia? Como que você constrói isso? Você descobre isso falando com as pessoas. Sem fazer Ctrl+C, Ctrl+V com outras políticas. Como você descobre o que serve para o teu viajante? Detalhe, né? O que serve para um grupo de viajantes provavelmente pode não servir para o outro, porque a característica dele é diferente. Como que você descobre isso dentro da tua empresa? Então, assim, Gi, que nem para mim foi fácil no sentido de eu estava chegando. Então, eu tinha uma oportunidade, ela estava chegando, eu posso chegar perguntando. Né? A pandemia também não é uma novidade que a gente pode chegar fazendo perguntas agora? Pode, eu acho que a gente pode se beneficiar muito. Tá? Até nas próprias políticas de viagens, a gente pode se beneficiar agora em como a gente vai comunicar, até porque agora o olhar das pessoas já está um pouco diferente, ele já está menos, porque essa é a minha necessidade, para mais, olha, a necessidade do negócio, tá? Então, eu acho que até essa própria situação que a gente está vivendo, ela também vai nos beneficiar aí em trabalhar a retomada das viagens, tá? Mas eu acho que assim, Gi, o principal é a gente conversar com as pessoas. Então, eu sempre falo, né, para os alunos, quando eles entram no curso, vocês sabem quais são as áreas que viajam? Sim, eu sei. Então, legal.
Então, a gente tem lá uma relação das áreas que mais viajam. Eu sempre oriento a fazer o famoso Pareto, 80-20, né? Uhum. Então, quais são as áreas que representam 80% do volume das viagens? E aí, a Tá, gente vai trabalhar primeiro nessas áreas. E vamos tá, perguntar para as pessoas. Vou bater na porta da área e vou falar assim, cara, por que vocês viajam? Para fazer que tipo de tá, negócio? O que é relevante para vocês? O que não pode acontecer de jeito nenhum numa viagem? Né? Isso pode acontecer através de uma pesquisa, através de entrevistas, através de conversas no café. A gente acha que não, tá, mas, cara, foi bater um papo, você tá tomando um café, você viu chegar ali um viajante, que você sabe que é viajante frequente, fala, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai fazer uma viagem, o que não pode acontecer de jeito nenhum? Você vai ver que uhum, ali vão começar a sair coisas que são super importantes para você começar a construir e a desenhar quais são os teus requisitos. Porque tem uma tá. coisa que a gente costuma fazer, Gi, a gente acha que sabe o que as pessoas precisam e o que a nossa empresa precisa. Então, eu sei, porque eu já trabalho com isso há muito tempo, eu sei o que precisa, eu sei como fazer, vou lá e começo a fazer. E detalhe, né, Déia? Às vezes o gestor de viagens, ele não viaja. A função dele não é uma função de viagem, que ele precisa se deslocar. Então, ele não tem a experiência de aeroporto, ele não tem a experiência da ferramenta online, se ele não está fazendo solicitação para ninguém, ele não tem a experiência de um aluguel de carro, de chegar num hotel para um check-in. Então, fica muito distante isso, e a gente fala muito nos nossos grupos, se a empresa entendesse a importância de proporcionar para o gestor de viagens algumas experiências para ele poder entender também na pele o que é importante quando você está se deslocando a trabalho, seria também super importante, né? Exatamente. E aí, conversando com as pessoas, você começa a entender isso, né? Então, eu fiz basicamente isso com entrevistas com as pessoas, e aí, como eu falei, talvez fosse mais fácil porque eu estava chegando, e aí de Tá. simplesmente entrar na agenda da pessoa, olhar um horário que a pessoa estava disponível e mandar um convite dizendo: Oi, eu sou a Andrea, estou aqui para desenhar um programa de viagens e eu queria trocar uma ideia com você para saber a tua opinião, para saber o que é relevante. Me ajuda a construir isso? E Odeia, e para aí, escolher essas pessoas, você foi olhar o volume de viagens e foi olhar os top travelers de cada área da empresa pelo um relatório que a TMC te deu, que a agência te deu, ou que o OBT também te deu, certo? exatamente. Tá, Exatamente. E também conversando com as pessoas que já estavam na empresa há mais tempo do que eu e que tá, já sabiam quais eram as pessoas que iam me dar boas recomendações, sejam por satisfação ou insatisfação, tá, né? E eu fiz muita questão de conversar com pessoas que eu sabia que, através desses feedbacks, estavam satisfeitos, mas principalmente com aquelas pessoas que estavam muito muito insatisfeitas, insatisfeitas. né? O que eu faço para tornar essa pessoa satisfeita com o processo? Porque, cara, eu quero que a tua experiência em viagens aqui seja incrível. Eu quero que você saia falando que você trabalhou numa empresa que era demais viajar. Porque assim, Gi, tem uma coisa meio glamurosa desse negócio de viagens corporativas, Que não é nada glamouroso. que não é glamuroso. Tipo, eu já fui viajante frequente, tá? Eu já fui viajante de entrar em fazer 3 voos diferentes para 3 lugares diferentes em um único dia. Então, essas pessoas, elas precisam, os gestores de viagens precisam entender o que é isso. É, Isso é triste demais, é. entendeu? Então, como que a realidade do negócio, daquele meu funcionário que vai ter esse tipo de viagem, vai ter esse tipo, cara, sei lá, vai passar a semana inteira fora, só vem para casa no final de semana, sei lá, o que que eu faço enquanto gestor dentro do meu programa para tornar isso uma coisa, se não legal, né? Mas uma coisa menos dolorosa, menos sofrida. Exato. Né? O Porque tem um que eu posso aspecto fazer? emocional também, né? Do desgaste emocional Totalmente. completamente. Totalmente, totalmente. Eu lembro que as pessoas falavam numa época que eu tinha muita viagem internacional e as pessoas falavam, nossa, que legal, cada hora você está num lugar. Cara, fiz uma Que viagem lugar, para o né, Deia? México. Que lugar? Fiz uma viagem para o México, dormi 2 noites no avião, uma noite no hotel e não saí do hotel fazendo reunião. Tipo, que Exato. legal, fui para o México. Não, nem considero isso como viagem, entendeu? Não, e Então a aí gente quando. precisa... Pode falar. Pode falar. Não, e aí quando você considera essa construção toda que você fez,
obviamente a pessoa, aquele cluster, aquele grupo de viajantes, eles se reconhecem naquela política que foi construída porque teve a cooperação dele, a co-construção da política com a ajuda dele. E aí tem uma empatia maior. Ele vê que a área de viagens é empática à situação dele, né? De ter que se deslocar, Exatamente. ficar dias fora. Às vezes a gente está falando de avião, mas, sei lá, durante a pandemia agora, ou quando os voos começarem a retomar, provavelmente um check-in e uma passagem pelo raio-x vai demorar 1h30 para um voo nacional de 40 minutos. A gente vai ter mais viagem de carros, provavelmente. E aí são horas numa direção, né, Déia? Então, quando ele percebe que aquilo foi construído com o olhar do bem-estar dele, que tem que ter um peso nessa avaliação toda, Uhum. eu acho que tem uma adesão maior, né? Exatamente. Além dele entender que isso foi construído pensando no bem-estar dele também, ele vê que ele ajudou a construir aquilo. Exato. Então, quando alguém faz parte da construção de algo, acaba sendo mais natural que a pessoa compre aquilo como seu. Então, por isso que eu Uhum. falo, não acredito em processos mandatórios, porque eu acho que eles principalmente passam uma mensagem de você tem que fazer assim, ponto, acabou, e eu não estou nem um pouquinho importando com o que você está pensando a respeito, Tá. tá? Então, quando ele é construído, e óbvio, então tá, mas puxa, que legal, você vai fazer um negócio super legal, todo mundo vai viajar em classe executiva, nossa, vai poder ficar em hotel 5 estrelas, aí é Não fácil. é, não é isso. Não é isso que eu tô falando, né? Você tem o teu orçamento, você sabe para que caminho você tem que levar, né, do ponto de vista financeiro, e aí você tem o que você vai colocar na sua política e como você vai ajustá-la para responder as duas coisas. Em algum momento vai conflitar? Vai. Só que se você está, digamos assim, trazendo ele para a construção, ele está entendendo aquele ponto muito específico que de repente ele vai ter que ceder, digamos assim, é ok, sabe? Não é uma coisa que vai ser, não quero que seja assim, não pode ser assim. Então, não é isso, não é construir, não é para entregar o que o outro espera e fazer um programa Não, uau, é né? alinhar com o que é o orçamento que a empresa tem para viagens, é também mostrar para o C-Level a importância para se olhar para o viajante, não só na questão valores, em outras questões também. E aqui teve um comentário que foi interessante, que a viagem ele é um meio para você fechar um negócio para a empresa, então você precisa estar muito íntegro, muito inteiro, e nem sempre 100% satisfeita, porque a vontade do viajante, o desejo do viajante, o bem-estar dele e o que a empresa também tem condição naquele momento de poder oferecer e poder fazer. E eu acho que quem faz essa ponte é justamente o gestor de viagens. É Exato. sensibilizar o C-Level por uma questão financeira, que ela vai existir, e por uma questão de também falar, olha, esse viajante está indo fechar contratos de milhões de reais ou dar uma assistência para um produto de uma rede de televisão e a gente está tratando ele dessa forma. Então, vocês, eu acho, têm essa função de fazer a ponte do que é necessário e do que é possível. Exatamente. Exatamente. A gente precisa olhar tudo que a gente pode entregar para o viajante, ficando dentro do que a gente precisa entregar para o C-Level, quando a gente olha do ponto de vista de orçamento. Às vezes assim, as pessoas falam, mas você fala, parece tão fácil. Não, não é fácil, gente. Não é fácil mesmo, é longe de ser fácil. Entendeu? Mas a gente tem que entender essa equação. E muitas coisas que a gente também consegue redesenhar na própria política, Gi, que vão fazer mais sentido. Né? Eu vou colocar na política, até tenho abordado muito esse um dos pontos que surgiu, né? Vou desenhar um programa de hotéis preferenciais e vou decidir na cidade X 2 hotéis preferenciais. Mas que o meu negócio, as pessoas não viajam para o escritório da empresa, elas não viajam para um CD, elas viajam para visitar cliente. Então, tem um volume grande de viagens para aquela cidade, mas não necessariamente para a mesma região. Então, não Uhum. faz sentido eu obrigar as pessoas a usarem um hotel específico. Né? E Tá. aí, quando eu vou perguntar para as pessoas o que é relevante, eles vêm para mim e falam assim, cara, eu quero poder escolher onde eu quero ficar. Então, legal, só que eu preciso controlar o custo. Então, eu Uhum. implemento um city cap, ele pode ficar onde ele quiser e gastar até tanto. Esse é o Tá. ponto. Então, eu acho que a gente olhar também para tudo que a gente está construindo e entender como é que a gente atende os dois lados.
tá? Então tá, então antes da gente passar para o próximo tema, que são as agências, a gente falou aqui sobre desenhar processos, Isso, entender quem são os grupos de viajantes da empresa, construir uma política de viagens que atenda a esses grupos de viajantes, sempre lembrando que também a empresa tem que ser olhada o que é a estratégia da empresa, qual é o orçamento que a empresa tem para a área de viagens, é construir de forma cooperativa para que você possa ter uma adesão maior e sempre ter a tecnologia como seu aliado. Eu acho que num resumão foi isso que a gente tratou aqui nesse primeiro bloco, né, Deia? exatamente. E aí, essa parte de viajantes, stakeholders e política de viagens, nos nossos 2 próximos encontros, a gente vai falar mais, tá? Exatamente. Agora a gente vai falar sobre agências de viagens, as TMCs, e sobre, é também mais um pilar, e o papel estratégico da TMC. Eu e o Edu, a gente brinca na Lagev, né? O Edu recuperou uns materiais da Lagev de 2009, Ó, e quando o LACT tinha um jornalzinho impresso ainda, o LACT é o evento que a Lagev faz todo ano, a gente fez a 15ª edição esse ano em fevereiro, e no jornalzinho de 2009, era o nosso aplicativo da época, já vinha lá qual é o papel estratégico da agência de viagem, 2009. A gente está em 2020. E é óbvio, né, gente, com a mudança dos tempos, com as tecnologias, com a comodização de vários pontos, vários serviços, a agência ela teve que se reinventar e se reimaginar e se tornar consultor. Então, daí eu queria que você falasse um pouquinho isso para a gente, para aquelas empresas que estão escutando a gente tem agência, a gente sabe que tem uma minoria que é todo internalizado o processo, mas a gente vai focar agora nas agências de viagem, nas TMCs. isso. Até quando a gente faz o curso e a gente tem o aluno que tem o processo internalizado, a gente fala, então o pilar de agência é você, tá? Tudo que a Parabéns, gente vai você ganhou um fazer, filho. você acabou de ganhar um filho. Um Tudo que a gente filho. vai falar aqui do desenvolvimento desse pilar, leve para o desenvolvimento do seu trabalho, porque você faz essa função. Então, Aham. independente se é internalizado, alguém tem que fazer a função, né, do que uma agência faz. E eu entendo, eu tenho uma opinião também bastante particular sobre isso, que a TMC, a agência de viagens, ela é um parceiro muito estratégico para esse negócio, para o desenvolvimento do programa. E é muito importante, Gi, o primeiro que eu sempre falo é assim, a gente tem que partir de uma relação de transparência e confiança mútua, tá? Uhum, Então, uhum. o processo já tem que começar dessa forma. E a partir do momento que eu tenho isso estabelecido com a minha agência, eu sei que eu vou precisar trabalhar, porque a gente fala muito assim, a agência precisa entender a cultura da minha empresa, eu quero uma agência que atenda os meus viajantes, como eu atendo eles aqui dentro e tudo mais. Mas, cara, se a agência está chegando, ela ainda não sabe como é. E se eu não Uhum. contar para ela como é, ela não vai saber, né? Porque essa coisa de entender a minha cultura é uma coisa muito vaga, tá? Para quem está dentro da empresa, empresas que trabalham com essa questão de cultura muito forte, isso é uma coisa que está assim, tá na veia mesmo, sabe, gente? Você sabe quais são os pilares da tua empresa, você sabe, isso é muito forte dentro da organização. Aham. Agora, o teu parceiro, o teu fornecedor, ele não sabe, então você precisa desenvolver, né? E aí você tem que ter uma relação, primeiro que a entrega, digamos, operacional, ela é uma entrega que ela tem que acontecer 100%, você tem que estar alinhado, tem que estar alinhado isso, e aí você começa também a trabalhar com outras entregas com a agência, né? Então a agência ela não tem um papel simplesmente de tratar as solicitações, emitir bilhete, fazer reserva, não é só isso. Essa é a Tá. parte operacional da agência, tá? Que é a E parte a de parte operacional, commodity, né, Déia? Um pouco, uma parte de commodity, né? exato. E ela tem que acontecer com excelência, Gi. Ela tem que acontecer Uhum. com muita excelência, porque a gente também sabe, enquanto gestor, que a gente escuta dentro das empresas, né, sobre, essa agência não me atende bem, essa agência não serve, mas essa agência tem tarifas mais caras do que as que eu consigo achar na internet, que são as famosas comparações das tarifas com as OTAs, né, as Online Travel Agencies. Então, a gente tem que começar a olhar para isso como onde eu posso ajudar a desenvolver esta agência e ele ser o meu parceiro estratégico,
né? E aí tem vários mecanismos, tá? Não só de treinamento, mas até quando a gente fala do ponto de vista de contrato também. Então, por exemplo, eu vou ter um SLA, um Service Level Agreement, eu vou implementar um SLA com bônus e penalidades, porque eu acho que é enough, se você tem penalidades, você vai ter bônus, e ali eu vou amarrar os pontos que são cruciais para o meu negócio, né? Então, ali eu vou ter uma amarração de entregas que elas não estão acontecendo só porque a gente acordou isso, né? Mas elas estão contratadas e elas estão ali descritas no contrato e tem penalidade financeira, meu amigo, se você não me entregar. E da mesma forma que se você exceder o contratado, eu vou te bonificar por isso. Então, é uma relação que é uma via de mão dupla e necessário existir um contrato para se solidificar essa relação, certo, Déia? A gente ouve muito dos gestores fora do Brasil que um contrato, ele é mandatório. O que existe dentro do contrato, ele é lei entre as partes. E a gente percebe, às vezes, no Brasil, que o contrato, ele está ali, uma vez assinado, ele engavetou, e você nem se lembra mais o que está escrito. E é uma via de mão dupla, tem ônus e bônus para ambas as partes, né, Déia? Para ambas as partes. Porque aí, Gi, faz parte da responsabilidade do gestor de viagens fazer a gestão do contrato. Então, é algo a como trabalhar com uma agência de viagens, né? Então, primeiro que, assim, no mínimo uma reunião mensal tem que acontecer, ponto, tá? Dependendo do volume do negócio, eu, por exemplo, já atendi clientes daí do lado da TMC, com não necessariamente um volume, mas um processo e até um momento um pouco de mais trabalho, em que a gente tinha calls semanais e uma reunião mensal. Esses calls semanais, a gente trabalhava o desenho de todo o nosso planejamento, a evolução semanalmente, o que eu fiz, o que você fez, né? E mensalmente, a gente olhava vários indicadores do contrato. Então, a gente tem um contrato com essa lei, como é que foram as entregas? E essa lei, gente, não é só tempo de resposta. Não é só respondeu em 2 horas, em 3 horas, ou enfim, como é o teu SLA. SLA não é só isso. O Service Level Agreement, o SLA, você pode colocar muito mais entregas. Então, você pode, por exemplo, colocar a questão de entregas de relatório, você pode colocar a questão de entregas de melhorias. Por que não ter no seu SLA que a sua agência de viagens, uma vez no trimestre, precisa te apresentar uma melhoria? E se ela for implementada, a agência pode ser bonificada por isso. Por que não? Né? São maneiras de você fazer a gestão do teu contrato, e o contrato, Gi, ele não deve ficar na gaveta de jeito nenhum. Primeiro que o contrato, ele tem que ser um aliado das duas partes. Né? E não só um aliado de você puxar da gaveta e falar, tá aqui, você não fez, eu vou te penalizar por isso. Não, mas para trabalhar no desenvolvimento, porque para mim é muito melhor que a agência entregue tudo que a gente está contratando, do que eu puxar um contrato da mesa e falar assim, olha, cara, você não está trabalhando direito. Exato, eu não quero ter esse tipo de relação, né? E aí, vai lá para o início, Gi, vai lá para quando a gente vai fazer o processo, que a gente vai levantar um bid, vai fazer uma RFP para escolher a agência, e tudo que a gente já tem que contar já nesse processo. Porque não adianta eu esperar que a TMC me entregue uma Ferrari se eu estou contratando um carro 1.0 com Mário. Então, eu tenho que contar para ele o que eu estou esperando de entrega. Isso tem que estar muito alinhado, porque é também a partir disso que ele vai começar a trabalhar no que ele vai me oferecer. Né? E essa relação de todo esse processo dessa RFP, ela é muito importante. Então, eu preciso dizer para a agência, por exemplo, qual é o meu volume, e qual é o meu volume aberto. Né? O que eu tenho e é a transparência que você falou, é uma relação de transparência também do cliente para a agência. Essa apresentação de volume, toda a precificação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela vem em cima da apresentação do volume das necessidades daquele determinado negócio. Então, se não tem uma abertura, se não tem informações claras, a agência ela precifica de modo errado, o serviço não acontece de forma satisfatória e o cliente fica insatisfeito. Acaba gerando um problema, se torna maior, e aí o que você falou, o contrato vem à tona para cobrar uma coisa quando lá no início da relação ela já não estava clara, né? Exatamente. Então tem que ser muito claro, Gi. Muito claro, até que você falou, né? Falando da precificação, até porque a agência, ela precisa, na hora de fazer uma precificação, posso puxar esse assunto já?
Pode total. Posso? A gente, olha, a gente tá com. São 5h48. Quando for mais ou menos 5h50, 53, eu vou terminar essa live. A gente vai avisar o pessoal que a gente termina, reinicia a outra, que o papo tá bom, a gente não vai conseguir falar sobre precificação nesse momento. E aí eu espero, a gente vai esperando a galera entrar na próxima, mas eu aviso, tá? Eu sinalizo. Tá bom, legal, Gi. Mas o que é muito importante dentro do processo é essa transparência de eu dizer não só o que eu estou esperando, mas eu dizer como é o meu negócio, né? Então, quantas transações eu tenho, a previsão, né, para a agência poder ter uma ideia de volume online, nacional, internacional, o que é offline, quanto é hotel, quanto é online, A quanto é complexidade, se você precisa de atendente bilíngue ou não, quais offline. línguas. Exatamente. Então, olha, eu preciso, todo o meu internacional, ele é 80% complexo, 20% é internacional simples. Eu preciso ter um atendimento. Que horário de atendimento? Eu preciso ter um atendimento das 8 às 22. Isso é uma coisa. Não adianta eu negociar um atendimento em horário comercial e depois chegar e falar assim, olha, mas então, sabe, eu tenho ali 3 secretárias que precisam ter atendimento estendido até as 22. Eu já tenho que falar isso na largada. Eu já tenho que Uhum, levar na largada o SLA. Qual é o SLA que eu quero implementar? Isso já tem que estar na largada. A agência precisa disso para precificar. Então, a uhum. agência, ela tem que saber qual vai ser o custo operacional dela para ela entender. É uma conta que compõe custo operacional, a margem que ela vai ter, preço final. É ponto. Não é tão simples assim, né? Quando a gente fala, mas é uma continha que basicamente é isso. Só que para ela compor a parte de custo, ela precisa entender o que ela vai ter que ter de estrutura para entregar o negócio. Então E eu vou aí fazer o entra. seguinte, antes da gente continuar sobre precificação, porque daí eu vou querer que você conte um pouquinho para a gente dos modelos de precificação e a gente vai usar esse momento aqui, que tem bastante gestor online, para a gente contar um pouco que faz sentido ele entender o que você está falando. Qual é o custo operacional? A precificação não é um dedo que levantou para cima e falar, eu vou chutar uma transação X. Então gente, eu vou sair agora da live e em seguida eu vou começar outra para a gente não correr o risco de não salvar essa live. Então me dá um minutinho, a gente encerra e já começa outra. Daí, eu já te chamo de novo, tá? Tá Até bom, já, tô aqui. pessoal, até já. Até já.